3 aspectos do verdadeiro discipulado de Jesus. E eu quero que você preste bem atenção no que nós vamos falar. Depois a gente vai falar mais profundo sobre discipulado, mas eu vou falar sobre um aspecto de perseverança, mas não hoje, mas eu vou dar uma pincelada sobre isso, porque muita gente ainda não entendeu o que é o discipulado. Por isso que nós, como discípulos ou como discipuladores, nós vamos ter que ter muita paciência, diga, muita paciência. Então nós vamos ter que deixar que Deus trabalhe muito no coração dos discípulos, que a coisa ela não vai acontecer de uma hora para outra. Não aconteceu também com Jesus. Os discípulos não compreenderam automaticamente o que Jesus queria passar para ele, no nível de discipulado, não é? Depois que Jesus subiu, que foi caindo ficha dos discípulos, né? Jesus passou 3 anos com eles. Então, por isso que nós temos que ter muita paciência e muita perseverança no discipulado. Amém? Então vamos ler o texto de Lucas capítulo 9, no versículo 23. Quem trouxe a sua Bíblia aí? Amém? Todo mundo trouxe sua Bíblia? Quem não trouxe, diga misericórdia, né? Só misericórdia de Deus na sua vida. Dizia a todos: se alguém quiser vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia tome a sua cruz e siga-me. Pai, nós lemos tua palavra, fala conosco, ministra em nossas vidas, fala o que precisamos ouvir, fala o que nós necessitamos ouvir, para que haja um crescimento, um avanço poderoso, milagroso em nossa vida, em nome de Jesus. Sabe, irmão, muitas pessoas acham que ser crente é a mesma coisa que ser discípulo de Jesus. Eu já batizei, estou na igreja, estou vindo aos cultos, estou vindo às reuniões, estou fazendo tudo, mas ele às vezes não compreendeu a profundidade de ser um verdadeiro discípulo de Cristo. Às vezes nós estamos andando superficialmente e pensando que estamos sendo verdadeiros discípulos de Cristo Jesus. E sermos discípulos verdadeiros de Cristo vai implicar em alguns aspectos que eu quero tratar com vocês, que eu quero falar com vocês, né? Então, provavelmente essas pessoas não percebem que há alguns aspectos que diferenciam um crente de um discípulo. Diga, um crente, não, diga com força, um crente de um discípulo. E esses aspectos que a gente vai ver aqui, nós vamos entender algumas coisas do que eu ser crente, porque eu ser crente, eu tenho sobre a minha vida a bênção da salvação da minha vida. Ser discípulo vai muito mais além do que isso. Então tem gente que está só se contentando com o aspecto de salvação, mas não do nível profundo de ser discípulo e de viver nesse nível profundo, não nesse aspecto, e às vezes a gente vive só nesse aspecto superficial, e Deus quer nos levar a algo mais profundo. Então, em linhas gerais, um crente é aquele que crê em Jesus como seu Salvador e tem garantia da salvação. Já um discípulo de Jesus entende que o reconhecer e confessar Jesus como seu Salvador e Senhor é o começo de uma nova vida. Então, quando eu aceito Jesus, quando eu recebo Jesus, quando eu entrego a minha vida a Jesus, o discípulo verdadeiro, ele entende que isso aí é apenas o começo. Quando eu não compreendo isso verdadeiramente, algumas coisas vão implicar contrariamente na minha vida, no meu andar, no meu caminhar. Você vai ver muita gente cheia de altos e baixos, você vai ver muita gente com a semana
daquela, pá, sabe, outra semana lá embaixo. Ela independe de situações, ela depende de situações, ela depende de coisas, ela depende de bênçãos, ela não depende verdadeiramente de Cristo, porque ela não é um verdadeiro discípulo. Então ela se move por aquilo que acontece na vida dela. O verdadeiro discípulo não, ele já está movido debaixo dessa unção, debaixo dessa alegria, porque ele já sabe verdadeiramente que ele é um verdadeiro discípulo de Jesus e vai cumprir aquilo que Cristo quer cumprir em sua vida. Quantos estão entendendo? Diga amém. Então, ele sabe que isso é um começo, uma nova vida cujo propósito é seguir o Mestre para ser como ele é. E aí a gente vai começar a entender esse discipulado. Porque às vezes a gente não faz essas comparações, porque nós temos que ter atitudes. Quando você olha para alguma coisa, você está, será que eu sou discípulo? Será que Jesus podia olhar isso? Quando você toca em algumas coisas, será que Jesus tocava? Será que Jesus falava? Será que Jesus pensava? Será que Jesus agia? Será que Jesus praticava? Será que Jesus fazia isso? Então a gente já começa a ver no aspecto de intimidade com Cristo. E o verdadeiro discípulo, ele vai pensar muito nesses detalhes na sua vida, na sua caminhada. E você vai analisar, será que Jesus andava com essa pessoa? Será que Jesus caminhava com essa pessoa que eu estou caminhando? Desse jeito que ela está caminhando? Pratica isso. Então nós vamos ter essa compreensão verdadeira quando a gente tem uma entrega total e busca ser como ele é. E a gente tomou esse texto aí como base para a gente entender esses três aspectos que diferenciam um discípulo de Jesus Cristo. Então, primeiro, é uma decisão voluntária e pessoal. Diga, voluntária e pessoal. Então eu decido no meu coração. Jesus sempre lançava o desafio. Ele lançou esse desafio. No versículo 23 ele disse: se alguém quiser. Então ele deixa para mim. Se alguém quiser. É uma escolha minha, é uma escolha sua. Eu escolho ser discípulo ou não de Cristo Jesus. Eu escolho viver o verdadeiro discipulado de Cristo em minha vida ou não. Ou eu escolho viver um evangelho às vezes superficial e não tão profundo, que pode mudar, que pode transformar a minha vida, o meu ser, o meu andar, o meu caminhar, o meu caráter, me fazer realmente uma nova pessoa, uma nova criatura, com novos pensamentos, novas atitudes, coisas que vão mudando a nossa vida. Porque tem gente, queridos, que entra ano e sai ano, é a mesma coisa, não muda. Ele não muda o relacionamento. Tem filhos que passam anos e anos e não muda o relacionamento com os pais, é bruto sempre. Tem relacionamentos conjugal entre o esposo e a esposa que não mudam. É a mesma coisa. Briga, contenda, não há respeito, não há amor, não há pedido de perdão, não há reconhecimento. E tem muitas coisas. Porque não entenderam ainda o verdadeiro discipulado de Cristo Jesus em sua vida. Coração duro. Não se aquebranta diante de Deus, diante do Senhor, diante das situações. Mas o coração é duro. E muitas pessoas, elas vão se achando que são muitas coisas e vão se colocando como aquelas pessoas que são a dona da razão, a dona da situação, e que se alguém for falar alguma coisa para ele não quer receber, ele não quer aceitar. Se alguém quer corrigir com amor, falar alguma coisa, ele não aceita em seu coração. Porque ele não compreendeu, ele não entendeu. Deixa eu te falar uma coisa. O discípulo que não procura o seu discipulador, e não está nem aí para ser discipulado, ele nunca entendeu o que é discipulado. Mas nós temos que ter paciência, porque um dia a ficha dele vai cair. Se você é discípulo aqui, e não procura o seu discipulador,
a sua ficha vai cair um dia. Você não entendeu ainda o que é discipulado. Você não entendeu o que é o nível de proteção de discipulado. Você não entendeu ainda. Mas eu creio que vai entender. Eu aplico fé, eu oro, eu clamo para que a igreja entenda, que você entenda a cada dia o passo do que é o poder do discipulado, a profundidade do discipulado. E às vezes você não compreendeu porque ainda não abriu o seu coração, não se envolveu totalmente com o que é para ser envolvido. Às vezes, aparentemente, lembra daquela situação que eu falei, que um certo pastor viu que uma goiabeira, um lado da goiabeira, vários lados dessa goiabeira estava cheio de goiabas, as folhas verdes, mas ele olhou um galho, e esse galho estava tão seco, e é uma goiaba murcha ali, e ele disse: meu Deus, por que isso está acontecendo? Se esse galho está ligado nesse tronco, por que só esse galho está seco e os outros galhos estão com essas goiabas bonitas e tudo? Aí ele ficou curioso, ele subiu na árvore, e aí eu fui olhar lá no cantinho ali do galho que ligava com o tronco, estava cheio de bicheira. E aí impedia de passar o quê? A seiva. As bicheiras da nossa vida impedem de passar a seiva, e nós ficamos secos, nós não entendemos, nós não vamos entrar no nível de profundidade, de compreensão do que é, do que Deus tem, do que Deus quer fazer, do discipulado, da proteção que é o discipulado, e nós seremos guardados pelo discipulado, reconhecer verdadeiramente isso. Por isso que às vezes a gente não está nem aí, ser discipulado, se for passar 1 mês, 2 meses, as pessoas às vezes não estão aí, porque ainda não entendeu, não sabe o que é discipulado ainda. Mas os discipuladores têm que ter muita paciência. Tenha paciência, porque essa pessoa um dia vai entender o que é discipulado. Esse discipulado vai te proteger muito, vai te guardar muito, vai te levar para níveis que você nem imagina do que Deus vai fazer, vai te guardar, trazer uma unção poderosa. Então, meu querido, corra rapidamente para buscar mais a Deus, se aprofundar mais, sabe, entrar no nível mais profundo de entender, de querer isso. Então tem pessoas que eles ainda não procuram, e não procurado ainda mergulhar nesse nível profundo de discipulado, e está vivendo um nível superficial. Então relata que Jesus lançava esse desafio a todos os ouvintes, que as pessoas que estavam ouvindo, eles estavam crendo em Jesus, mas ainda não tinham tomado a decisão de segui-lo. Tem muita gente que crê, mas não tomou a decisão de seguir verdadeiramente. Ele tem um segmento superficial, porque eu vou te explicar mais tarde, mais na frente, por que eu estou falando isso, sabe? Então tem gente que crê, e às vezes nós fazemos coisas que são convenientes a nós. Não há uma morte, não há uma entrega, não há um negar verdadeiro, até porque ele não entendeu ainda, ele não compreendeu ainda. Por isso que nós temos que ter paciência para orar muito, sabe, clamar a Deus. Isso é sério, irmãos, isso é sério. Aí você vai ver pessoas, como eu disse no início, um dia está bem, um dia está ruim, um dia está com a cara legal, outro dia não está. Então as circunstâncias da vida vão levando ele. É como aquela música do Martinho da Vida: deixa a vida me levar, vida leva eu. É no balanço do mar, a maré. Não compreendeu, não entendeu. Então nós precisamos tomar uma decisão. Diga: eu preciso tomar uma decisão. Se a gente vai seguir Jesus todos os dias ou não. Se a gente toma uma decisão de ser como Ele ou não, de querer ser parecido com Ele.
Porque o que nós estamos almejando é que esse caráter de Cristo encharque a nossa vida, para a gente caminhar cada dia, procurar essa mudança. Segundo, implica na entrega de direitos. Diga assim: eu perco os meus direitos. Nós não temos mais direito. Por que o texto diz assim? No versículo 23 ainda diz: negue-se a si mesmo. Então viver no nível de negar a si mesmo é algo forte. O fato de nos tornarmos cristãos não significa que perdemos os nossos direitos. Jesus deixa claro que para ser seu discípulo é necessário entregá-los a Ele. Então nós temos que entregar tudo a Ele. Nos esvaziar, de a gente se negar. É necessário negar-se verdadeiramente. Negar-se significa entregar-se, de tal modo que o propósito principal não é mais fazer a minha vontade. Por isso que muita gente não entendeu o que é discipulado, porque ele quer fazer a vontade dele. No dia que a gente entender que nós não estamos aqui mais, quando o discípulo ele não faz mais a vontade, entenda que eu estou falando com você, superficialmente nós não entendemos, profundamente a gente entende. O discípulo não faz mais a vontade dele, ele faz a vontade do mestre. Por isso que Jesus disse lá no Getsêmani, quando orou, quando chorou, suou gotas de sangue, que ele disse: Pai, se possível afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua. O que é que Jesus fez? Ele se negou a si mesmo. Jesus tem o melhor plano de vida e de vitória e de bênção para a minha vida e para a sua vida. Mas na realidade é que nós oramos na nossa vontade. Deus faz, Deus me dá, Deus eu quero, Deus eu preciso, Deus me dá, me dá, me dá, me dá. E às vezes nós somos como pedintes, compulsivos na presença de Deus, e ainda fazemos beicinho quando Deus não dá. Colocamos culpas, porque as coisas não acontecem, porque nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, e às vezes nós não estamos orando, Senhor, faz o teu querer, faz a tua vontade em minha vida, Senhor, eu sei que tu tens o melhor, Senhor, eu quero negar realmente a minha vontade e o meu querer, eu não quero mais viver para mim, eu quero viver para ti. O verdadeiro discípulo ele vai entender isso. Mesmo que você lá na faculdade, você é um mensageiro de Cristo. O caráter de Cristo está em você. A vida de Cristo está em você. Os seus amigos, seus colegas vão ver Cristo em você. Lá no seu trabalho, onde você está, as pessoas vão ver Cristo em você. O caráter de Cristo em você. Santidade em você. Que você é uma nova vida, uma nova criatura. Um homem de Deus, uma mulher de Deus. E olhar para você e ver essas características de Cristo. Por isso que eles disseram para eles que eles eram cristãos, porque eram pequenos cristos, porque pareciam com Cristo, e nós temos que parecer com Cristo, sendo discípulos, mas para a gente se parecer com Cristo, nós temos que nos negar a nós mesmos, a nossa vontade, o nosso querer. Enquanto eu estiver muito cheio do meu eu, da minha vontade, do meu querer, daquilo que me satisfaz, daquilo que eu gosto, daquilo que me dá alegria, daquilo que me dá prazer, só eu ainda não compreendi ainda o verdadeiro nível de ser um verdadeiro discípulo de Cristo Jesus. É mais profundo, queridos, é mais profundo. Você está entendendo o que é ser crente e o que é ser discípulo? É nível de renúncia, de suportar peso, carga, contratempo, lutas, tribulações, perseguições, coisas que se levantam contra a nossa vida. Mas nós seremos fortalecidos, seremos sustentados, seremos guardados, seremos protegidos por Deus, porque nós compreendemos e entendemos verdadeiramente que somos discípulos de Cristo Jesus. Que nós não vivemos mais para nós mesmos, nós vivemos para Ele.
Nós vivemos para fazer a vontade dEle. Nós vivemos para fazer o querer dEle. Nós vivemos para a glória dEle, para glorificar o nome dEle. A nossa vida é para glorificar o nome de Jesus. Com isso você não vai parar de estudar, não vai parar de trabalhar, não vai parar de ter a sua vida, mas o seu viver, aonde você estiver, é para glorificar, é para exaltar, é para honrar o nome de Cristo Jesus. Nosso andar, o nosso caminhar, a nossa vida. Então, implica na entrega dos direitos. Eu vou perder meus direitos, porque eu me neguei, eu me entreguei. E o meu principal propósito é fazer a minha vontade, amém? É fazer a vontade de quem? De Jesus. Então a minha principal função mesmo é fazer a vontade dEle, é cumprir o propósito dEle em minha vida. Todo mundo, Deus tem um plano, um propósito para fazer na sua vida e através da sua vida. E Deus quer cumprir. Às vezes demora porque a gente não entendeu o nível que a gente está caminhando. Você está entendendo o que eu estou falando? Às vezes a gente não entende porque a gente está muito superficial. Mergulha mais. Viaja mais no oceano do amor, do Espírito, da palavra, do jejum, da oração. Sai mais do nível humano, entra mais um pouco no nível sobrenatural. Deixa Deus agir mais, gasta mais tempo com Deus, gasta mais tempo com a palavra. Viver em Cristo Jesus é algo mais profundo que a gente está falando, igreja. É algo mais profundo. Por isso que você está muito preocupado, por isso que você está muito preocupada, por isso que você está muito desesperado, muito desesperada, por isso que você não sabe o que fazer, para onde ir, o que dizer, o que fazer, vontade de sumir, desaparecer. Terceiro, significa entrar num processo de transformação de vida, metanoia, ser transformado pelo poder de Deus. Esse tem que ser o nosso anseio. Eu quero ser transformado a cada dia. E a Bíblia diz que de glória em glória nós seremos o quê? Transformado. Toda vez que a glória de Deus vem. E como é que a glória de Deus vem? Quando eu tenho tempo com Deus. Quando eu tenho tempo com Deus, a glória dele vem sobre a minha vida. E se vem em minha vida, há transformação, a mudança. Eu quero te dizer, você não vai ser transformado. O maior nível de transformação que você vai ter é lá no seu quarto, é no teu tempo a sós com Deus. Você está aguardando muito nos cultos, nas reuniões, de vir para ser um nível de transformação. O maior nível de transformação que você vai ter, nunca esqueça disso que eu vou falar, vai ser no seu quarto, orando, clamando, chorando, lendo a sua palavra, tendo tempo a sós com Deus, vivendo vida com Deus. É o tempo que Deus vai falar, é o tempo que o Espírito Santo vai ministrar, é o tempo que o Espírito Santo vai arrancar, é o tempo que o Espírito Santo vai mover, é o tempo que o Espírito Santo vai te moldar, é o tempo que o Espírito Santo vai te direcionar, vai abrir uma luz para você, o teu entendimento, a tua compreensão. Muitas coisas vão cair por terra em nome de Jesus, lá dentro do seu quarto, lá no seu tempo a sós com Deus. É um nível de transformação maior que você vai viver na sua vida. Por isso que muita gente está vivendo nível superficial, porque não faz isso, porque espera só vir para o culto para ser alimentado. Isso é mal. Isso é mal. É lá que Deus quer tratar com você. É lá que Deus quer tratar contigo. É lá que você chora. É lá que você se declara. É lá que você fecha os olhos, Ele vem, te revela, fala contigo, pede coisas para você, pede para você fazer coisas. Então entrar num processo de transformação, que Ele diz: tome diariamente a sua cruz e siga-me. Engraçado é que tem gente que quer passar a cruz dele para os outros, e não quer carregar a cruz dele. Cada um que está aqui nessa noite tem que carregar a sua cruz, negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir.
seguir o seu caminho. Deus vai trazer você no nível sobrenatural para compreender isso. Peça a Deus para abrir. Peça a Deus para você compreender. Peça a Deus para você entender. Peça a Deus para você viver no outro nível. Diga: Deus, eu não quero mais viver no nível superficial. Senhor, eu quero viver no nível de transformação. Irmãos, preste atenção no que eu vou falar para você. Tem gente que fica batendo a cabeça e Deus já está falando, Deus revela na sua palavra, sabe que tem que mudar. Tem maridos que sabem que tem que mudar, não muda. Tem filho que sabe que tem que mudar, não muda. Compreendeu? Entendeu? Esse tem que ser o nosso anseio, ser transformado. É lá no teu quarto que você vai fazer reflexões, sentado com Deus e conversando com Deus, e assim, onde eu preciso mudar na minha vida como marido. Como é que eu tenho sido com a minha esposa, como eu tenho tratado a minha esposa, como é que eu tenho sido como pai, e procurar melhorar, irmãos. Procurar melhorar. Mas às vezes nós chegamos, porque estamos vivendo no nível superficial, nós ficamos tão cegos, que não conseguimos viver nesse nível de mudança. A gente acha que está tudo bem. E aí Deus, nesse tempo com Deus, Ele vai se revelando para a gente. É tão gostoso porque muita coisa vai caindo por terra. Muita coisa vai caindo por terra. E aquilo que era difícil, aquilo que você achava que era impossível, aquilo que você pensava que nunca ia acontecer, vai acontecer, porque você está buscando em Deus. Deus vai se revelar a você. Deus vai trazer algo poderoso. Então Jesus diz: olha, pegue a sua cruz, tome ela diariamente. O que ele estava querendo dizer é que o discipulado é um processo onde todos os dias somos levados a morrer para nós mesmos. Isso é muito forte. Muito forte. Isso nos leva a nível de esvaziar a nós mesmos. Esvaziar. Por que muita coisa não está acontecendo? Porque nós estamos cheios de nós mesmos, do nosso querer. Quando a gente entende, a gente vai vendo que pessoas, a mesma medida de fé que Deus deu para Paulo, para todos os discípulos apóstolos, Ele deu para mim e para você. Só que essa medida de fé ela tem que ser crescente. E uns fede mais e outros fede menos. É o nível de fé. E você tem que compreender que nível de fé você tem vivido. Pouca fé, fé crescente. E a gente compreende no nível que a gente vai vivendo com a palavra. O pastor Eliseu ontem deu uma palavra muito forte aqui, não é? No momento mais difícil da vida dele, foi pastores visitar, foi irmãos visitar, muita gente orou, clamando, a igreja estava orando, muita gente estava orando, mas no tempo a sós com Deus, quando ele se ajoelhou, ele não conseguia olhar, em 7 minutos de oração, Deus se revelou para ele profundamente, deu uma palavra para ele, que guardou o coração dele e disse: eu não vou morrer, eu vou viver. E ele está, Vivinho da Silva, pregou ontem aqui na igreja, e o caso dele, os médicos disseram, já mandaram para casa, já tinha, a hepatite tinha virado cirrose, e ele já estava com 2 cânceres no fígado. E estava só esperando a hora. Mas Deus falou com ele, ele no tempo a sós com Deus. E Deus disse assim, profundamente para ele. E ele disse assim no seu coração: eu não vou morrer, eu vou viver. E ele dizia que chegava gente para ele já se despedindo. Foi tão legal ontem o culto, né? Quem esteve no culto aqui foi uma benção mesmo, né? Ele dizia que chegava gente já em termos de despedida para ele. Ele disse: não, irmão, que você está falando isso? Eu vou viver. Eu vou viver, porque Deus falou com ele, Deus se revelou para ele. No teu tempo a sós com Deus, é Deus falando com você. E quando Deus fala com você, pode o inferno, o mundo, as pessoas, tudo dizer contrário. Mas Deus falou contigo. Deus falou contigo.
Se Deus falou contigo, é o que vai acontecer, né? Então, é entender realmente esse processo em nossa vida. Nós vamos ser levados à morte a cada dia, morrer para o nosso eu, para o nosso ego, para a nossa vontade, morrer para os nossos pecados. Então Jesus, ele nos chama, irmãos, não para uma mudança exterior, mas uma mudança interior que vai mudar o nosso exterior, que vai fazer a verdadeira metanoia, que chama-se transformação, que nós precisamos em nossa vida, ser transformados pelo Senhor. E esse tem que ser o nosso anseio, essa tem que ser a nossa vontade, porque nós só chegamos às vezes diante de Deus atrás da bênção e do milagre, mas quando nós chegamos diante de Deus atrás da transformação da nossa vida, do nosso ser, do nosso caráter, Ele vem transformando, e essa transformação vem cheio e recheada de bênçãos, de milagres, de sinais, de prodígio, de mover, de exaltação, de honra, e de Deus fazer coisas tremendas em nossa vida. É algo forte, porque aí nós começamos a entender que a gente não está invertendo os valores, nós não estamos indo, porque naturalmente o Pai vai te abençoar, você é filho, Ele te ama, Ele quer o melhor, Ele vai fazer o melhor, Ele vai entregar o melhor, Ele tem planos de bênção, Ele diz, eu tenho planos de bênção, não de morte, eu tenho de paz, eu tenho de vida, para vocês, não de morte. Então Deus tem o melhor para fazer, para entregar, para realizar em nossa vida, não é tempos de fracasso, são tempos de vitórias, de honrar e de exaltar. E às vezes as pessoas estão caminhando debaixo da escravidão porque não compreenderam. E aí no livro de Gálatas, no capítulo 2, versículo 20, diz algo tremendo e poderoso. Esse tem que ser o nosso alvo. Essa tem que ser a nossa meta, dizer isso, para a honra e glória de Jesus. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Dê um aplauso e glorifique e exalte o nome de Jesus. Então essa tem que ser o nosso alvo, o nosso objetivo. Não viver mais, mas que Ele viva em nós, verdadeiramente, para a honra e glória do nome dEle. Então creio que o chamado de Jesus aqui seja para todos nós, principalmente que aqueles que são crentes, que estão ainda acomodados e viver nesse nível superficial de ser somente crentes, que ainda não entendeu a visão de ir mais além, mas Deus vai te levar no nível mais além, se você tomar essa decisão, se você quiser, se você negar a si mesmo, você tomar a sua cruz, Deus vai fazer poderosamente, milagrosamente a mudança, a transformação. Deus é perito em transformação. Deus é perito em fazer mudança. A coisa que eu mais amo em Deus, em minha vida, é a transformação que Ele fez comigo e que Ele faz comigo. A coisa que eu mais amo a cada dia, no meu andar, no meu caminhar com Cristo Jesus, é ser transformado. Senhor, eu quero mudar a cada dia. Eu não parei, irmãos. A cada dia eu quero essa mudança em minha vida. A cada dia eu faço aquela consulta com os meus amigos lá fora, com os colegas lá fora, com os amigos pastores, às vezes nas conversas, naquilo que eu falo, sabe, no meu comportamento, sabe, nas minhas ações com as minhas filhas, com a minha esposa, eu começo a me analisar e dizer, Senhor, eu quero melhorar, eu preciso melhorar, aonde eu preciso, e eu vou buscar em Deus isso, eu preciso a cada dia viver nesse nível de melhora. Amém? Quantos compreenderam?